Olá, eu me chamo Elisandra Pérez Araújo, eu sou doutoranda num programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte, aqui no estado do Amapá, e venho apresentar a vocês uma pesquisa relacionada à minha tese de doutorado, que trata sobre sensibilidade biológica e simulação numérica de potencial derramamento de óleo no Porto de Santana, Amapá, Brasil. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim, pelo Carlos Abreu, Helenisa Cunha, Alain Baiara e pelo meu orientador, Alan Cunha. Vamos entender o contexto, a introdução sobre o assunto. Na costa estuarina do estado do Amapá está localizada a hidrovia do Rio Amazonas, conhecida como Canal do Norte, onde estão presentes ecossistemas dinâmicos e sua rica biodiversidade. Entretanto, essa hidrovia é uma rota crítica de navios-tanques que transportam cargas de até 50 mil toneladas de óleo e derivados de petróleo. Além disso, essa hidrovia ela é limitada pelo calado dinâmico e também pela hidrologia costeira estabelecida pelo Rio Amazonas. Nessa região, especialmente no Porto de Santana, existe também outras movimentações de embarcações, como transportando tanto mercadorias como também o transporte de pessoas. Devido a essa movimentação de navios-tanques, há uma alta potencialidade de um derramamento de óleo dentro dessa região. Dessa forma, o objetivo da minha pesquisa é analisar espacialmente a vulnerabilidade ambiental dos recursos biológicos, analisada a partir de cenários hipotéticos de acidentes com derramamento de óleo de navios-tanques trafegando ou ancorados no canal do norte do Rio Amazonas, maiormente próximos ao Porto de Santana. Materiais e métodos. O trabalho está dividido em 3 etapas, como apresentado aqui no fluxograma metodológico. A primeira etapa foi realizado o levantamento de recursos biológicos por meio das cartas-sal. A segunda etapa foi a coleta de tráfego de navios-tanques por meio da base da ANTAC. E, por último, foi realizada a modelagem e simulação numérica no SoftSys Bahia. Aqui nessa tabela 1, vocês podem observar que na primeira etapa, de acordo com o fluxograma, foi realizado o levantamento desses recursos biológicos com base na literatura para o período entre 2016 e 2021. Na segunda etapa, foi realizada a coleta desses dados de tráfego de navios-tanques. O que seriam esses dados? Seriam a movimentação desses navios, o tipo de óleo transportado, a quantidade em toneladas transportadas, o período, o tipo de empresa, enfim, diferentes informações que foram organizadas e tabeladas no software Excel e depois analisadas posteriormente. E esses dados foram retirados, né, da base da ANTAC, que é o Anuário Estatístico da Agência Nacional de Transporte Aquaviário do Brasil. A terceira etapa foi realizada a análise espacial com base na localização geográfica das espécies e também no Índice de Sensibilidade do Litoral, que é o ISL, dentro do soft QGIS. Para a elaboração do cenário de dispersão do óleo S500, que é um óleo muito transportado dentro dessa região, e também foi realizada a simulação do comportamento hidrodinâmico do escoamento e seu processo dispersivo. Dessa forma, utilizou-se 2 modelos dentro do SIS Bahia. Primeiro foi realizado o modelo hidrodinâmico 2DH previamente calibrado, com base em dados de batimetria para o mês de maio e novembro de 2019, e também realizado o modelo lagrangiano acoplado dentro do SoftSys de Bahia. Aqui você tem uma imagem que mostra bem como foi feita a simulação dentro do soft, e também foi utilizado um índice de sensibilidade do litoral, que é uma escala que varia de 1 a 10, e que o 10 representa uma área altamente sensível ao óleo, classificada com a cor vermelha. Os resultados de discussão, né? Os principais resultados são que eu trouxe aqui dentro do mapa, e esse mapa, como vocês podem observar, ele está mostrando os pontos de localização dos recursos, que são esses pontos coloridos dentro dos mapas. Então, nós temos espécies que foram coletadas, né, e tabeladas
Então, nessa região ocorrem espécies de anfíbios, temos árvores e plantas, invertebrados aquáticos, mamífero aquático, invertebrados, peixes e plânctons, tá? Outro item destacado dentro dos mapas é o próprio índice de sensibilidade do litoral. Então, como vocês podem ver, é uma região altamente sensível ao óleo, pois a maior parte da sua área está classificada com índice de sensibilidade 10, né? Então, se ocorresse um potencial derramamento de óleo nessa região, essa região seria altamente prejudicada por ser uma área muito sensível ao óleo. Então, a simulação foi feita para os horários de 9 horas, horários iniciais, e horários máximos de 72 horas. Nesse primeiro mapa aqui, destacado, foi feita a simulação para o mês de maio, com a pluma destacada em cor amarela, onde ela obteve uma distância de 21 km no horário de 9 horas, e no horário de 72 horas, ela obteve uma distância de 123 km, sempre a tendência da pluma no litoral, saindo do Porto de Santana, passando por Macapá, passando pela APA da área costeira da APA do Rio Cureú e quase se aproximando para a região do Bairique. Para o mês de novembro, e nos mesmos horários, a pluma, por ser um período seco, ela não teve uma distância muito grande, né? Então, ela se prolongou em 18 quilômetros e no horário de 72 horas, ela se distanciou em 90 quilômetros. Então, o que foi observado é que o período mais crítico dentro das simulações seria o período chuvoso, onde tem a intensificação da pluma por meio das chuvas nesse período. Outros estudos, como o estudo de Lopes e colaboradores de 2019, observaram que a combinação dos efeitos dos ventos e correntes e descarga dos afluentes na Lagoa dos Patos, na região do Rio Grande, no Brasil, são fatores ambientais que influenciam nessa intensificação e permanência do óleo no ambiente. Dessa forma, as principais conclusões do trabalho é que os grupos de espécies mais ameaçadas seriam os que se habitam de deslocam próximo ao Porto de Santana e que no cenário P1 as plumas se dispersariam em longos litorais, variando de um litoral com ISL 9 e 10 em longa distância, atingindo uma área de 221 km² no período chuvoso e na maré vazante. Por meio dessa pesquisa e também outras que estão sendo desenvolvidas, é necessário que as simulações a partir das simulações, confirma a demanda de estudos de cenários de contingenciamento para acidentes nesses ecossistemas relevantes para a região tão vulnerável. Então, é necessário outros estudos para que seja fortalecido e intensificado os planos de contingência de derramamento de óleo para a região do estado do Amapá. Bom, essas foram as principais referências utilizadas nesse trabalho e os meus agradecimentos vai para a organização, a comissão organizadora, realizada pela Bionorte, pela Associação Brasileira de Química, pela Universidade Federal do Amapá e também pela concessão de bolsa pelo CNPq. Muito obrigada.